Capítulo 1 O mapa perdido. A chuva caía em filetes finos sobre os telhados de pedra da velha Barcelona, onde as ruas estreitas e sinuosas do bairro gótico exalavam um cheiro de terra molhada e história esquecida. O arqueólogo Ethan Drake caminhava apressado pelo beco sombrio, desviando-se de barris empilhados e portas de madeira carcomida pelo tempo. O vento uivava entre os edifícios centenários, enquanto ele se aproximava de uma pequena livraria antiquária, cujo letreiro desgastado balançava ao sabor da tempestade. Ao empurrar a porta, um sino tilintou, anunciando sua chegada. O cheiro de papel antigo e couro encharcado encheu suas narinas, e à sua frente, em meio a pilhas desordenadas de livros, estava Antônio Vasquez, um historiador espanhol de olhar inquieto e mãos trêmulas. Antônio o aguardava nervoso, segurando um rolo de pergaminho amarelado. Murmurou algumas palavras em um espanhol rápido, deixando claro que aquilo era algo especial e perigoso. Ethan desenrolou o pergaminho sobre uma mesa e, sob a luz amarelada de um abajur antigo, seus olhos percorreram as linhas desbotadas. Era um mapa detalhado, escrito em latim e adornado com símbolos misteriosos. O título, gravado no topo, fez seu coração disparar. Iter ad Eldoria. O caminho para Eldoria. Eldoria. Um nome que há muito circulava entre arqueólogos e caçadores de fortunas. Dizia-se que a Ilha Perdida escondia o tesouro de um antigo império que desapareceu sem deixar vestígios. Alguns acreditavam que era apenas um mito, mas Ethan sabia que toda lenda tinha um fundo de verdade. Antes que pudesse fazer mais perguntas, a livraria foi sacudida por um estrondo ensurdecedor. A porta se escancarou e homens armados invadiram o local, fuzis erguidos. Antônio mal teve tempo de reagir, um deles o agarrou pelo colarinho e exigiu o mapa. Ethan reconheceu os emblemas bordados em seus uniformes. A Irmandade da Serpente, uma organização clandestina que perseguia artefatos históricos de valor inestimável. Sem tempo para pensar, Ethan agarrou uma das estantes e a empurrou contra os invasores, criando uma barreira improvisada. Vasquez, desesperado, enfiou o mapa nos bolsos do arqueólogo e sussurrou para ele fugir. Mas antes que pudesse correr, um tiro ecoou pela loja, e Antônio caiu ao chão, inerte. Ethan sentiu a adrenalina correr por seu corpo. Sem hesitar, ele disparou pela porta dos fundos, correndo pelas vielas de Barcelona enquanto os homens da Irmandade o perseguiam. A chuva transformava o chão em um tapete escorregadio, dificultando seus movimentos. Ele saltou sobre caixas, derrapou em uma curva e finalmente encontrou sua moto estacionada. O motor rugiu ao girar a ignição, e ele disparou pelas ruas escuras, ouvindo os disparos ricochetearem no asfalto atrás de si. Precisava escapar. Precisava descobrir o segredo de Eldoria. A caçada pelo tesouro perdido havia começado. Capítulo 2 O Código de Eldoria. A chuva havia ficado para trás, e agora Ethan Drake se encontrava a milhares de quilômetros de Barcelona, no coração de uma biblioteca subterrânea esquecida pelo tempo. A viagem até ali fora rápida, mas intensa. Ele passará dias fugindo dos agentes da Irmandade da Serpente, sempre um passo à frente, mas nunca longe o suficiente para relaxar. Agora, escondido nas profundezas de um mosteiro abandonado nos arredores de Florença, ele examinava o mapa de Eldoria, buscando pistas sobre a localização exata da ilha. A relíquia de papel envelhecido trazia traços de um arquipélago desconhecido, cercado por símbolos enigmáticos e uma sequência de números que ele não conseguia decifrar. Havia algo mais aqui, algo que exigia mais do que simples conhecimento geográfico. Ethan deslizou os dedos sobre a superfície do mapa, sentindo a textura irregular do pergaminho. O tempo o corroera em certas partes, mas os detalhes principais ainda estavam preservados. As anotações em latim falavam de um código oculto, um segredo que só poderia ser revelado sob condições específicas. Ele sabia o que fazer. Em um canto escuro da biblioteca, uma mesa de madeira pesada estava coberta por velhas ferramentas de arqueologia, restos de pergaminhos e um projetor de luz ultravioleta que ele trouxera consigo. Ethan pegou cuidadosamente o mapa e o posicionou sob a luz roxa e intensa. Quase como mágica, letras invisíveis começaram a surgir na superfície do pergaminho. Seu coração disparou. As palavras escondidas formavam uma frase curta, escrita em uma caligrafia quase ilegível.
A entrada para Eldoria está onde o sol morre sob a terra dos ancestrais. Ethan franziu a testa. A frase parecia poética, mas ele sabia que se tratava de uma pista concreta. A chave para encontrar a ilha perdida estava relacionada ao pôr do sol e a uma terra ancestral. Mas onde exatamente? Antes que pudesse pensar mais sobre isso, um ruído ecoou pelo subterrâneo. Seus instintos entraram em alerta. Ele apagou a luz, guardou o mapa no bolso interno da jaqueta e sacou discretamente uma adaga que sempre carregava consigo para emergências. Passos ecoavam nas escadas de pedra do mosteiro. Ele sabia que não estava sozinho. A Irmandade da Serpente o encontrara novamente. Ethan respirou fundo, analisando suas opções. A saída principal estava comprometida, então só havia um caminho: os túneis subterrâneos do mosteiro, que, segundo seus estudos, levavam ao antigo canal de escape da época medieval. Movendo-se com rapidez e silêncio, ele deslizou entre as estantes e alcançou uma passagem escondida atrás de uma tapeçaria empoeirada. Passou por um arco de pedra estreito e começou a descer as escadas úmidas e escorregadias. Atrás dele, vozes se intensificavam, os agentes da Irmandade estavam se aproximando. O túnel era um labirinto claustrofóbico de paredes cobertas de limo, mas Ethan conhecia bem estruturas antigas e sabia que deveria seguir o fluxo do ar. O vento fraco que sentia no rosto indicava a direção certa. Depois de alguns minutos correndo sem parar, finalmente avistou uma abertura à frente. Era uma grade de ferro antiga, trancada por um cadeado enferrujado. Sem hesitar, ele pegou um pequeno pé de cabra que carregava na mochila e forçou o metal até que a trava se partisse com um estalo seco. Ele atravessou a passagem e emergiu à beira de um canal subterrâneo, onde um velho barco a remo repousava na água escura. Sem outra escolha, Ethan pulou para dentro da embarcação e começou a remar silenciosamente. Instantes depois, os mercenários chegaram à beira do canal. Eles apontaram lanternas para a água, procurando por ele. Ethan se manteve nas sombras, remando devagar para evitar qualquer som que denunciasse sua presença. Após alguns momentos de tensão, os homens desistiram e recuaram. Somente quando teve certeza de que estava seguro, Ethan respirou fundo e pegou o mapa novamente. O sol morre sob a terra dos ancestrais. A pista o levaria à América do Sul. O próximo destino era o Brasil, onde antigas civilizações poderiam ter deixado mais pistas sobre o enigma de Eldoria. A jornada estava apenas começando. Capítulo 3 – Os Segredos da Floresta Perdida. O motor do pequeno hidroavião rugiu enquanto descia lentamente em meio à vastidão verde da Amazônia brasileira. Sob o olhar atento de Ethan Drake, a paisagem abaixo era um mar de árvores imponentes que se estendiam até onde a vista alcançava, cortadas por rios sinuosos e cachoeiras ocultas entre o dossel denso da floresta. Ele ajustou seu assento, sentindo a vibração da aeronave quando as rodas tocaram a superfície lisa de um afluente do Rio Negro. A viagem de Florença até Manaus fora exaustiva, mas ele não teve tempo para descanso. Após alguns contatos com historiadores locais e uma breve pesquisa em manuscritos raros, Ethan finalmente encontrara um possível destino: as ruínas de Acacor, uma cidade lendária mencionada em antigas lendas indígenas, mas jamais comprovada pela arqueologia moderna. Com a embarcação flutuando suavemente sobre as águas escuras do rio, Ethan pegou sua mochila e saltou para um pequeno barco já esperando por ele. Helena Carter, sua parceira de expedições e experiente jornalista investigativa, segurava os remos com uma expressão mista de entusiasmo e ceticismo. Ela comentava que não conseguia acreditar que estavam caçando uma cidade que muitos consideravam um mito. Ethan, por outro lado, sabia que os mitos geralmente tinham um fundo de verdade e o mapa de Eldoria apontava para algo escondido naquela floresta. O guia que os acompanhava, um homem de meia-idade chamado Mateu, remava com habilidade enquanto explicava que muitas tribos indígenas evitavam certas áreas da selva, acreditando que espíritos antigos ainda vagavam entre as ruínas. Ethan ouvia atentamente, sabendo que todo boato tinha um pouco de verdade. Após horas de navegação, desembarcaram em uma margem lamacenta e começaram a trilha para o interior da floresta. O ar era pesado, úmido, e o som dos animais ecoava por entre as árvores. Cada passo era desafiador, com raízes escondidas sob a vegetação e insetos unindo ao redor. Mas nada os preparou para o que encontraram adiante.
As ruínas surgiram entre a folhagem como um segredo esquecido pelo tempo. Torres de pedra negra, cobertas por musgo e trepadeiras, erguiam-se como sentinelas de uma era perdida. No centro, uma grande pirâmide escalonada, suas bordas desgastadas pela erosão, ainda exibia inscrições gravadas em uma língua que Ethan nunca vira antes. Era real. Akakor existia. Ethan se aproximou lentamente, tocando as inscrições entalhadas nas paredes da pirâmide. Ele percebeu um padrão estranho nos símbolos, não eram apenas caracteres, mas sim um código cifrado. Ao olhar para o mapa de Eldoria, um detalhe antes insignificante chamou sua atenção. Algumas das coordenadas marcadas nele correspondiam exatamente às posições das torres ao redor da pirâmide. Aquilo não era coincidência. Eldoria e Akakor estavam conectadas. Mas antes que pudesse refletir mais, um estalo ecoou na mata. Ethan imediatamente, instintivamente ergueu a cabeça. Mateu também ficou tenso, sussurrando que eles não estavam sozinhos. O silêncio súbito da floresta confirmava isso. Algo os observava. Helena apontou para o alto das ruínas, onde sombras moviam-se discretamente entre as pedras. Mercenários. A Irmandade da Serpente os alcançara novamente. Ethan sussurrou para que todos se escondessem atrás das colunas antigas. Eles tinham que encontrar um jeito de explorar as ruínas sem serem detectados. Mas o tempo estava contra eles. O tesouro de Eldoria estava perto, mas o perigo também. Capítulo 4. O enigma da pirâmide esquecida. A floresta ao redor das ruínas de Akakor parecia conter a respiração. O calor úmido da Amazônia tornava o ar denso, e o som dos insetos havia desaparecido. Ethan Drake, ainda escondido atrás de uma das colunas cobertas de musgo, observava atentamente os mercenários da Irmandade da Serpente enquanto eles se espalhavam pelo sítio arqueológico. Os homens avançavam em formação, analisando as ruínas com lanternas e rádios presos aos coletes táticos. Ethan reconhecia a abordagem, não eram apenas caçadores de tesouros comuns, mas uma força bem treinada, organizada. Eles sabiam que algo valioso estava ali. Ele trocou olhares com Helena Carter, que segurava seu caderno de anotações com força, e com Mateu, que cerrava os punhos. Precisavam agir rápido. Se a Irmandade chegasse primeiro ao segredo de Eldoria, tudo estaria perdido. Ethan sinalizou para que avançassem em silêncio, mantendo-se nas sombras das ruínas. O interior da pirâmide escalonada parecia ser o único lugar seguro para continuar a busca sem serem detectados. Eles se moveram cautelosamente entre os escombros, passando por esculturas ancestrais corroídas pelo tempo e inscrições enigmáticas talhadas em pedra negra. O arqueólogo não podia deixar de admirar a precisão com que aquela civilização extinta construíra aquele monumento. O que quer que fosse Akakor, não era apenas um mito, tinha sido um império real, e sua conexão com Eldoria estava prestes a ser revelada. Finalmente, encontraram a entrada principal da pirâmide. A passagem era estreita e estava quase completamente oculta pela vegetação densa. Ethan usou seu canivete para cortar alguns cipós, abrindo caminho para o interior escuro e abafado. Uma vez dentro, acenderam suas lanternas. O salão principal era colossal, sustentado por colunas maciças entalhadas com símbolos enigmáticos. Mas o que mais chamou atenção foi o imenso mural esculpido na parede oposta. A cena retratada mostrava figuras humanas trajando vestes cerimoniais, reunidas em torno de um artefato dourado de formato circular. Acima delas, uma embarcação antiga navegava em um mar desconhecido, com o sol brilhante desaparecendo no horizonte. Helena apontou para a imagem. Aquilo correspondia exatamente à frase oculta no mapa. A entrada para Eldoria está onde o sol morre sob a terra dos ancestrais. Ethan se aproximou, correndo os dedos sobre a superfície da pedra. A relíquia dourada esculpida parecia ser a chave para algo maior. Ele percebeu pequenos entalhes ao redor da figura, como se fosse um mecanismo oculto esperando para ser ativado. Antes que pudesse testar suas suspeitas, vozes ecoaram pelo interior da pirâmide. Os mercenários estavam se aproximando. Mateu rapidamente indicou um corredor lateral, e os três se apressaram para dentro dele, apagando as lanternas. O túnel era estreito e levemente inclinado, descendo cada vez mais para as profundezas da estrutura.
O chão de pedra era escorregadio, coberto por séculos de poeira e umidade. Ethan notou que o caminho à frente se dividia em 3 passagens distintas, cada uma marcada por símbolos diferentes. Precisavam escolher rapidamente, antes que fossem alcançados. Ele examinou os padrões nas paredes, tentando encontrar alguma lógica que ligasse as inscrições ao mural que haviam visto. Então, notou algo: um dos símbolos era idêntico ao código oculto no mapa de Eldoria. Sem hesitar, indicou aquele caminho. Eles seguiram pelo túnel estreito, que começou a se alargar conforme avançavam. O ar tornou-se mais frio, e uma leve brisa soprava adiante, sugerindo que estavam se aproximando de uma nova câmara. Então, chegaram a um salão oculto, escondido nas profundezas da pirâmide. A visão diante deles os deixou sem fôlego. No centro da sala, repousava uma enorme estrutura metálica circular, coberta por símbolos dourados e incrustações de pedras preciosas. O objeto lembrava um anel cerimonial, grande o suficiente para que uma pessoa passasse por ele. A superfície polida refletia a luz das lanternas de forma estranhamente intensa. Era uma porta. Ethan aproximou-se, tocando a estrutura com cautela. Esse era o segredo de Akakor, um portal para o verdadeiro caminho de Eldoria. Mas antes que pudessem reagir, um estampido ecoou pelo salão. O impacto de um tiro ricocheteou na pedra próxima a Ethan. Os mercenários haviam chegado. A única saída agora era descobrir como ativar o portal, antes que fosse tarde demais. Capítulo 5. A chave para Eldoria. O eco dos tiros ressoou pelo salão ancestral, fazendo poeira e pequenos fragmentos de pedra caírem das colunas. Ethan se lançou para trás de um pedestal enquanto as balas atingiam o chão ao seu redor. Helena e Mateus se abrigaram atrás de uma das imensas estátuas esculpidas na parede, seus olhos arregalados de tensão. Os mercenários da Irmandade da Serpente haviam conseguido segui-los até ali e agora cercavam a câmara, avançando lentamente com lanternas e armas erguidas. Não havia para onde fugir. A única saída era ativar o portal. Ethan deslizou até o grande anel metálico no centro da câmara. O objeto emanava uma estranha aura dourada sob a luz trêmula das tochas, suas inscrições gravadas brilhando de forma quase sobrenatural. Ele sabia que aquele não era um simples ornamento, era uma passagem, um mecanismo deixado por uma civilização esquecida. Ele retirou o mapa de Eldoria e o abriu sobre a superfície do pedestal próximo. O pergaminho já havia revelado segredos antes, e talvez tivesse mais uma resposta escondida. Ao observar os desenhos e coordenadas, ele notou algo que antes lhe passará despercebido: uma sequência de símbolos semelhantes aos que estavam gravados no próprio portal. Ethan comparou rapidamente os entalhes na pedra e percebeu que os símbolos precisavam ser girados em uma sequência exata. Era um mecanismo de combinação. Se eu errar a ordem, pode ser uma armadilha, pensou. Os mercenários se aproximavam, agora mais cautelosos, percebendo que Ethan e seu grupo não estavam tentando fugir. O líder deles, um homem alto de cabelos grisalhos e cicatriz na sobrancelha, deu um passo à frente. Ele ordenou que entregassem o mapa. Ethan ignorou a exigência e girou o primeiro símbolo no portal. A estrutura de pedra tremeu levemente, e um som grave ecoou pela câmara, como engrenagens antigas sendo ativadas. O líder dos mercenários ordenou fogo. Tiros ricochetearam nas colunas e paredes. Helena abaixou-se instintivamente, enquanto Mateu revidava com sua pequena pistola, tentando ganhar tempo. Ethan girou o segundo símbolo. O portal tremeu novamente, desta vez emitindo um leve brilho esverdeado em suas gravações. O padrão estava funcionando. O arqueólogo olhou para o mapa uma última vez e acionou o terceiro símbolo. Desta vez, um estrondo ensurdecedor sacudiu a câmara. A estrutura inteira tremeu, e o chão sob seus pés rachou em diversos pontos. O portal brilhou intensamente, e um vórtice de luz azul-dourada começou a girar em seu centro, como se o espaço dentro dele estivesse dobrando sobre si mesmo. Os mercenários recuaram brevemente, confusos e alarmados. Eles não esperavam que o portal realmente funcionasse. Mas antes que Ethan pudesse se mover, o líder da Irmandade sacou uma faca e avançou em sua direção. O arqueólogo tentou se esquivar,
Mas o homem era rápido, a lâmina passou rente ao seu braço, cortando a manga da jaqueta. Ethan tropeçou para trás, sentindo a ardência do ferimento. Helena gritou seu nome e lançou uma pedra contra o mercenário, distraindo-o por um segundo. Foi o suficiente para Ethan reagir. Ele agarrou um dos pedaços de pedra solta no chão e acertou a cabeça do adversário, derrubando-o momentaneamente. O portal agora brilhava intensamente, e o salão inteiro parecia à beira do colapso. Mateu gritou que precisavam sair dali agora. Ethan não hesitou. Ele segurou Helena pela mão e correu em direção ao portal, sentindo o calor da energia emanando dele. Os mercenários tentaram reagir, mas o chão começou a ruir sob seus pés. A estrutura da pirâmide estava desmoronando. Sem outra opção, Ethan olhou para Helena e Mateu. Eles saltaram. O mundo ao redor se dissolveu em um turbilhão de luz e sombras, enquanto a passagem os engolia. E então, o silêncio. A jornada para Eldoria havia começado. Capítulo 6. O Reino Esquecido. O vórtice de luz os engoliu por completo. Ethan sentiu uma pressão imensa ao seu redor, como se estivesse sendo puxado por uma corrente invisível através do tempo e do espaço. A visão se dissolveu em um turbilhão de cores, e seus sentidos ficaram confusos. Ele não sabia se estava caindo ou flutuando, se segundos ou horas haviam se passado. Então, o impacto veio de repente. Ele caiu de bruços sobre um chão de pedra fria, arfando enquanto tentava recuperar o fôlego. Aos poucos, sua visão voltou ao normal, e ele percebeu que estava deitado em um piso esculpido, coberto por símbolos familiares. Aos poucos, sons começaram a preencher o ambiente, o murmúrio suave de um vento distante, o gotejar de água pingando de estalactites. Ele piscou algumas vezes, tentando entender onde estava. Olhando ao redor, viu Helena e Mateu a poucos metros de distância, também tentando se recompor. Quando Helena encontrou seu olhar, a confusão em seus olhos dizia tudo. Eles não estavam mais na pirâmide de Akakor. O ambiente ao redor era vasto. Um imenso salão subterrâneo iluminado por uma estranha luz dourada que emanava das próprias paredes. Ethan se levantou, observando os detalhes da arquitetura ao redor. Colunas gigantescas, esculpidas com extrema precisão, sustentavam o teto da câmara. Ao longe, uma enorme porta de pedra com um símbolo idêntico ao do portal bloqueava o caminho adiante. Eles haviam atravessado a passagem. Mas para onde? Mateu passou a mão na testa suada e murmurou que aquilo não fazia sentido. A geologia da Amazônia não permitia uma estrutura tão imensa abaixo do solo. Era como se tivessem entrado em um mundo à parte. Ethan caminhou até um dos relevos esculpidos na parede. Ele analisou a cena representada ali, sentindo um arrepio percorrer sua espinha ao perceber o que via. Os murais contavam uma história, a história de Eldoria. O legado perdido. Os entalhes nas paredes mostravam uma civilização antiga, tecnologicamente avançada para sua época. Homens e mulheres vestidos com trajes cerimoniais carregavam artefatos brilhantes, enquanto figuras imponentes pareciam comandar grandes construções. Mas a parte mais intrigante do mural mostrava um grande êxodo, um grupo de pessoas entrando no mesmo portal pelo qual eles haviam passado. Ethan seguiu a sequência das imagens até o ponto final da narrativa. E foi então que ele viu algo que o fez prender a respiração. O último quadro mostrava o desaparecimento total da civilização de Eldoria. Eles haviam atravessado o portal, e nunca mais voltaram. Helena aproximou-se e acompanhou a leitura silenciosa de Ethan. Então, sussurrou: Ethan, você acha que essa cidade ainda existe? Ele não soube responder. Mas antes que pudesse refletir mais, um som grave ecoou pelo salão. A grande porta de pedra começou a se abrir sozinha. E, do outro lado, algo os aguardava. Capítulo 7. O coração de Eldoria. A imensa porta de pedra deslizou lentamente, liberando uma nuvem de poeira dourada que reluziu sob a luz misteriosa das paredes. Ethan, Helena e Mateu se entreolharam, hesitantes. O portal revelava um corredor extenso, cujas paredes brilhavam com inscrições em uma linguagem antiga, irradiando uma energia desconhecida. Ethan sentiu um arrepio percorrer sua espinha.
Ele já explorara tumbas, templos esquecidos e fortalezas soterradas pelo tempo, mas nunca vira nada parecido com aquilo. Helena pegou seu caderno e começou a anotar os detalhes do local. Mateu, sempre mais pragmático, segurou a lanterna com firmeza e murmurou que era melhor não demorar muito ali. O trio avançou lentamente pelo corredor, sentindo o chão de pedra vibrar levemente sob seus pés, como se caminhassem sobre algo vivo. Quando chegaram ao final do túnel, uma abertura colossal se revelou diante deles. O que viram os deixou sem palavras. A cidade perdida. Além do corredor, estendia-se uma cidade inteira, oculta sob a terra por séculos. Torres colossais, feitas de um material dourado e reluzente, erguiam-se no centro de uma vasta caverna. As ruas eram pavimentadas com um tipo de pedra brilhante, e em alguns pontos, estranhas luzes azuis pulsavam dentro de cristais enormes, como se alimentadas por alguma tecnologia esquecida. Eldoria não era apenas uma cidade perdida, era algo muito maior. Ethan tentou processar a cena diante de si. As construções eram avançadas demais para o período que ele esperava. Não havia marcas de deterioração completa, nem sinais de que o tempo havia destruído tudo. Era como se o local tivesse sido abandonado recentemente, ou pior, como se ainda estivesse ativo. Mateu murmurou algo em espanhol, espantado. Helena tirou fotos freneticamente. Mas antes que pudessem se aprofundar na exploração, um som reverberou pela câmara subterrânea. Passos. Ethan ergueu a mão, sinalizando silêncio. O eco das passadas era ritmado, cuidadoso. Ele sentiu os pelos de sua nuca se arrepiarem. Eles não estavam sozinhos. Movendo-se com cautela, seguiram por uma das ruas da cidade perdida. As construções ao redor pareciam habitáveis, como se Eldoria nunca tivesse sido completamente esquecida. Gravuras em baixo relevo contavam a história de um povo que um dia cruzou o portal e nunca mais retornou. Então, eles os viram. Os Guardiões de Eldoria. No topo de uma das escadarias cerimoniais, figuras humanoides emergiram da escuridão. Eles vestiam mantos dourados, e suas peles tinham um brilho metálico sutil, refletindo a luz azul dos cristais. Seus olhos reluziam com uma intensidade sobrenatural. Eles não pareciam hostis, mas também não pareciam humanos. Um deles ergueu uma das mãos e falou em um idioma desconhecido. Ethan tentou manter a calma, mas seu coração batia forte. O que era Eldoria, afinal? Antes que pudesse responder, o líder dos guardiões apontou diretamente para ele. A voz que ecoou no ambiente era firme, poderosa, e carregava um peso que transcendeu qualquer barreira linguística. Vocês não deveriam estar aqui. O destino de Ethan e seu grupo estava selado. Capítulo 8. O último guardião. O silêncio na cidade perdida de Eldoria era absoluto. Ethan sentia a pulsação das luzes azuis refletindo nas estruturas douradas, como se toda a cidade estivesse viva. Os guardiões de Eldoria, com seus mantos reluzentes e olhares insondáveis, estavam imóveis no topo da escadaria cerimonial. O líder deles deu um passo à frente e repetiu a frase, desta vez em um tom ainda mais solene. Vocês não deveriam estar aqui. A voz reverberou pelas paredes da caverna, e Ethan teve certeza de que aquele lugar obedecia regras além de sua compreensão. Helena segurou o braço dele e murmurou que precisavam fazer algo rápido. Mateu, mais pragmático, olhava ao redor, buscando rotas de fuga. Mas Ethan sabia que a única saída era entender o que estava acontecendo. Ele ergueu as mãos em sinal de paz e tentou se comunicar. Explicou que haviam seguido o mapa, que buscavam conhecimento, que precisavam entender a verdade sobre Eldoria. O guardião permaneceu imóvel por um instante. Depois, apontou para os murais dourados ao redor da praça central. Se vocês vieram até aqui, então merecem saber. As inscrições na parede começaram a brilhar, como se respondessem à presença dos intrusos. O líder dos guardiões fez um gesto e, de repente, a história oculta de Eldoria começou a ser revelada. A verdade sobre Eldoria. Os murais brilhantes mostraram imagens de uma civilização muito além de seu tempo. O povo de Eldoria descobrira uma energia ancestral, extraída dos cristais azuis que pulsavam na cidade.
Com essa energia, desenvolveram tecnologias avançadas, criaram monumentos impossíveis e viveram séculos em harmonia. Mas então, os murais mudaram. O conhecimento cresceu além do controle. A energia dos cristais começou a corromper aqueles que a usavam de forma irresponsável. Eldoria se tornou uma sociedade dividida, e sua própria fonte de poder ameaçava destruí-la. Foi então que os sábios tomaram uma decisão desesperada. Selaram a cidade fora do tempo, separando-se do mundo exterior para sempre. O portal que Ethan ativara nunca deveria ter sido reaberto. Helena cobriu a boca, chocada. Mateu murmurou uma prece em espanhol. Ethan apenas ficou imóvel, sentindo o peso da revelação. Mas antes que pudesse reagir, o líder dos guardiões falou mais uma vez. Agora que vocês abriram o caminho, o equilíbrio foi quebrado. O mundo externo sabe da nossa existência. E há apenas duas escolhas. Ou vocês permanecem em Eldoria para sempre, ou selam o portal novamente e nunca mais retornam. Ethan sentiu a pressão da decisão pesar em seus ombros. Se ficassem, teriam acesso a segredos que nenhum arqueólogo jamais sonhou descobrir. Mas se voltassem, teriam que enterrar para sempre a maior descoberta de suas vidas. Helena olhou para ele, esperando sua escolha. Mateu cerrava os punhos, incerto. Ethan respirou fundo. Ele sabia a resposta. O último sacrifício. O arqueólogo se virou para o guardião e disse que não podiam arriscar. Se a Irmandade da Serpente ou qualquer outra organização descobrisse o poder de Eldoria, a civilização secreta seria explorada e destruída. Eles deveriam selar o portal para sempre. O guardião assentiu lentamente. Ele se aproximou do centro da praça e ergueu uma das mãos. As luzes da cidade começaram a piscar, e os cristais pulsaram com mais força. O portal que os trouxera ali começou a brilhar intensamente. Helena pegou um último fragmento de pedra com inscrições e guardou consigo, uma prova silenciosa de que aquilo não fora um sonho. Mateu, ainda relutante, disse um último adeus à cidade perdida. E então, eles atravessaram o portal. A luz os engoliu mais uma vez. Quando abriram os olhos novamente, estavam de volta à pirâmide de Akakor. O portal atrás deles havia se fechado, e desta vez, para sempre. Ethan caiu de joelhos no chão de pedra fria, exausto. Ele sabia que ninguém jamais acreditaria na história que viveram. Mas para ele, isso não importava. Ele havia encontrado Eldoria. E, mais importante, ele havia protegido seu segredo. A aventura chegava ao fim, mas ele sabia que o mundo ainda guardava muitos outros mistérios esperando para serem descobertos. Fim.